Ó, tem outro aqui, o Bruno Simão tá falando: Paulo, eu sou engenheiro civil, meu último emprego foi numa multinacional na qual eu atuava na área comercial e o compliance era muito citado na empresa corriqueiramente. Posso atuar nessa área nos Estados Unidos? Que nem ele que já tem uma experiência. O que ele precisa trazer? Ele precisa fazer um outro curso, alguma coisa ou não? Bem, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor. Vai ampliar as chances dele. Então, assim, Paulo, a questão de conhecimento é quanto mais você tiver, melhor. Vai ampliar suas chances. Se você nunca fez um curso de compliance, vai ser muito difícil você entrar numa vaga sem saber nada. Aí é muito complicado. Então, você vai ter que fazer algum curso. Ou você vai sentar ali no YouTube e gastar 50 mil horas ou 10, 20 mil horas assistindo um monte de vídeo que 90% deles vão te ensinar a mesma coisa, ou você vai adquirir algum treinamento em compliance que você pode fazer em diversos caminhos organizados. Então, eu diria para a pessoa, faça no mínimo alguns cursos de compliance. Se você tem mais dinheiro, faça talvez um mestrado em compliance. E aí as suas chances vão ser muito maiores. Então, Paulo, o ponto é, se existirem duas pessoas iguais, um faz um mestrado, o outro faz um curso de 200 horas, obviamente esse que fez o mestrado vai ter muito mais chances. Então, a pessoa tem que entender assim, como eu amplio as minhas chances? Olha, se eu assistir um vídeo de 10 horas no YouTube, eu vou ter a chance maior do que se eu for assistir uma série na Netflix. Se eu fizer um curso de 50 horas, as minhas chances vai ser maior do que o vídeo de 10 horas. Se eu fizer um curso de 200 horas, minha chance vai ser melhor. Se eu fizer um bom curso com um bom professor, com uma metodologia que me oriente, minha chance vai ser muito maior. Se eu fizer um mestrado, minha chance vai ser maior ainda. Então, é sempre a pessoa ampliando as chances dela. E ele, por exemplo, vai ter grande dificuldade para ser engenheiro nos Estados Unidos. No entanto, com o conhecimento dele, o know-how que ele tem no Brasil, trabalhando na área de compliance, ele pode crescer bastante e pode acelerar, sim, o trabalho de ingresso no mercado de trabalho então, americano. deixa eu até fazer uma pergunta, pessoal, que isso aqui não é nada combinado, não, viu? Então vamos deixar falar na Ambra. A Ambra oferece esse tipo de curso de compliance ou não? A Ambra oferece hoje, a gente tem mestrado em compliance, e aí já é um curso mais longo. Nós temos também alguns cursos de compliance que a gente chama de certificação de expert em compliance, então é algo bem mais acessível financeiramente. Nós devemos em breve lançar uma certificação de expert em compliance totalmente em inglês, com o professor Michael Rogan. O Michael estava no nosso evento, ele é vice-presidente de uma grande instituição financeira nos Estados Unidos, e ele deve oferecer também um treinamento rápido aí. A gente vai oferecer para americanos mesmo, ou seja, vai ser em inglês, então brasileiro Pode ser também pode brasileiro fazer. desde que fala inglês, né? Vai ter brasileiro, precisa falar inglês, né? Mas enfim, a gente tem cursos que são totalmente em português. Então, no mestrado, por exemplo, da Ambra, a pessoa pode fazer o mestrado em português e quando chegar nas principais disciplinas, ela pode estudar em português e em inglês ou estudar somente em inglês. E as principais disciplinas da área de compliance, governança corporativa, a gente tem professores que, mesmo os que são brasileiros, possuem experiências profissionais nos Estados Unidos. Então, mas desculpa até, Alfredo, eu gosto de falar com você porque eu me sinto bem à vontade de fazer umas Por perguntas favor. que talvez seja bem idiota. Desculpa a minha ignorância. Mas para eu trabalhar na área de compliance, eu tenho que ser especializado nessa área, eu tenho que entender dessa coisa. Vamos dar o exemplo do engenheiro aqui. Aí, só que daí como que eu vou fazer um curso de compliance? O que você vai me ensinar no curso? O que eu vou aprender no MBA de compliance? Não é o assunto em si, por causa que isso eu já vou trazer. O que vai ensinar? Então, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar na área, por exemplo, de saúde, né, ela conhece do setor de saúde, só que ela não conhece sobre compliance, sobre toda uma questão de cultura de ética, como as coisas funcionam em compliance, como se estrutura as ferramentas de compliance, como funciona a governança corporativa de uma organização. Então, ela vai adquirir uma série de conhecimento, tanto sobre compliance quanto outras coisas, por exemplo, auditoria, controladoria, controles internos, análise econômica das decisões e dos contratos. Então, ela vai adquirir uma série de conhecimentos, uma série de competências que ela não sabe que ela precisa saber e que, quando ela sabe isso, ela se torna um profissional mais interessante e mais desejado para o mercado. Obviamente, eu não vou ensinar a parte de
odontologia para a pessoa. Então, o profissional da odontologia, ele vai trazer o conhecimento dele de saúde e vai somar com essas outras questões e ele vai se tornar um profissional para o Healthcare Compliance. O outro colega que é engenheiro, ele vai adquirir esses conhecimentos, essas habilidades, e ele vai se transformar em um profissional para a área de engenharia. A outra pessoa que é contador, por exemplo, pode ir para uma área de mercado financeiro também, entende? Então, cada pessoa vai conseguir estruturar o teu conhecimento básico para entrar num setor que você já tem uma experiência prévia. Então, por exemplo, dificilmente você vai ter um bacharelado em compliance. Não? O ideal é que você tenha uma formação prévia e você vai atuar nessa área. E tanto o advogado, quanto o dentista, quanto o engenheiro vai fazer o mesmo curso, idêntico. Vai fazer o mesmo curso idêntico. E aí ele vai aprender. Cada um vai aplicar o que aprendeu dentro do mundo deles. Dentro do setor. Ele precisa conhecer um pouco do setor, entende, Paulo? Então, assim, eu, para ser profissional de compliance, vou precisar conhecer um pouco do setor. Então, eu vou fazer compliance em questão de alimentos. Pô, beleza, eu preciso conhecer um pouco do setor de alimentos. Eu preciso ser, sei lá, um nutricionista, alguém de engenharia de alimentos, ou alguém que trabalha no setor de alimentos, mesmo que não tenha uma formação dessa e conhece o setor. Aí ela estuda sobre compliance e ela vai se transformar numa carreira de compliance dentro daquele setor da indústria de alimentos. Uma outra pessoa da área de educação, ela já conhece sobre educação e ela vai se transformar um profissional de compliance na área educacional. Entendi. Então, para você atuar na área de compliance, você tem que ter pelo menos um bacharelado em alguma coisa. Sim. E de preferência um curso de compliance, até para você entender o que é compliance. Isso, você precisa, no mínimo, saber algo sobre compliance, senão vai ser muito difícil alguém te contratar e te ensinar tudo do absoluto zero, né? Então é até possível, mas a pessoa já vai pegar alguém que está trabalhando na empresa como assistente de alguma coisa e a pessoa vai aprendendo. Vai ser mais fácil fazer isso do que contratar alguém que não saiba nem o que é compliance. Então a ideia é abrir a mente das pessoas, ou seja, é mais uma área que você pode se desenvolver, pode ampliar o seu conhecimento e vai ampliar as suas chances de carreira nos Estados Unidos usando o que você já tem. Então, a pessoa que está na área de educação, ela estará envolvida na área de educação. A pessoa da área de saúde estará trabalhando na área de saúde. O colega aí que comentou sobre engenharia, ele pode trabalhar na área de engenharia sem necessariamente ficar travado única e exclusivamente em ser engenheiro nos Estados Unidos. Entendeu? E é uma área boa, que tem bons salários. Como e tem emprego para isso, compliance em tudo, isso tem emprego. Tem emprego. Oi? Tem emprego para isso. Tem emprego. Hoje, só em um site que eu olhei aqui, 23.031 vagas nos Estados Unidos. Estou olhando para o lado para ver aqui qual foi a anotação. Na Flórida, 1.360 vagas hoje em um site. Na área de compliance. Só em compliance, exatamente. Uau. E é uma coisa que a gente não ouve muito dizer, né? Não ouve muito dizer, porque não é o comum, né, Paulo? Apesar de que ser uma área que ela está presente em várias indústrias, é esse tipo de emprego que a gente não fica no dia a dia, né? Então a pessoa, poxa, beleza, você vai lá trabalhar de vendedor na loja. Ok, tudo bem, você pode trabalhar de vendedor na loja. Agora, se você é advogado, considera pensar um pouco na área de compliance, é muito boa. Se você é dentista, ok, você pode querer ser dentista nos Estados Unidos, ok, se você quer, siga esse caminho. Não estou dizendo para não fazê-lo, mas anote suas opções. Você vai ter também essa área de trabalhar com healthcare compliance. Você é uma pessoa ética, você é uma pessoa que preza pelas coisas serem feitas de forma correta, você é uma pessoa organizada. Então, essas características, ética, organização, pessoas que gostam de transparência, que gostam de, se você disse que as coisas têm que ser assim, elas precisam ser feitas do jeito que a gente disse. Então, esses profissionais são profissionais perfeitos para o mundo do compliance. Aquelas outras pessoas que querem fazer as coisas erradas aí já não vão ter muito sucesso. Já não dá certo.